Ainda dá essa pergunta que muitos rubro-negros estão fazendo, principalmente após os resultados da rodada que vem se apresentando, e também o Flamengo aí num viés de alta com Felipe Luiz, cada vez mais constante, por sentido positivo, uma performance muito positiva, e também com jogadores importantes que vão estar voltando de lesão, alguns já voltaram, já estão à disposição do Felipe Luiz, para esses 4 jogos finais do Campeonato Brasileiro. O torcedor se pergunta se ainda dá. O Botafogo empatou com Vitória, está claramente num viés de baixa, a parte psicológica influencia sim, um peso muito grande no Botafogo, um clube que pipocou de forma vexatória no passado e carrega consigo isso, querendo ou não, nessa reta final. E por que não acreditar e fazer as contas também para entender se dá, não dá, quais resultados são necessários, mas o torcedor está muito confiante em relação ao Flamengo. A pergunta, o entendimento é se ainda é possível ou provável que os resultados que o Flamengo precisa aconteçam para que ele bata campeão no final do campeonato. E é sobre isso que nós vamos falar. Mas antes peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante para o crescimento do canal, para que o canal possa crescer. Deixe o seu like, porque a YouTube entende esse conteúdo como relevante e distribui para um número maior de pessoas. Claro, comente aqui se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado no vídeo, se você gostou ou não. Não importa, o importante é interagir. E compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, ainda dá para o Flamengo bater campeão? O torcedor do Flamengo tem lamentado muito essa troca de treinador ter sido tardia. Muitos falam, e com razão, que caso essa troca houvesse acontecido um mês antes do que realmente aconteceu, provavelmente o Flamengo ainda estaria disputando o Campeonato Brasileiro ali, taco a taco, para ser campeão, com grandes chances de ser campeão. Mas ainda, muitos ainda consideram, e na minha opinião, também com razão, que o Flamengo poderia, no mínimo, ter ido para a semifinal da Libertadores e poderia ter feito um jogo muito equilibrado com o Botafogo e estar na final da Libertadores agora. Mas não foi isso que aconteceu. Então, cabe a gente entender que, diante da realidade, se ainda é possível ou não bater campeão ao final desse campeonato. Bom, matematicamente é claro que é possível, os números estão aí, então o Flamengo está atrás. Caso ele confirme a sua vitória contra o Fortaleza, que é um jogo difícil, mas na minha opinião, muito possível que o Flamengo ganhe. Então, caso ele vença aí seus 4 jogos, ele consegue somar 12 pontos, a diferença hoje, com um jogo a menos, são de 8 pontos. Então o Flamengo ele consegue fazer mais pontos do que a diferença que existe para o primeiro colocado, que é o Palmeiras. Então, matematicamente, sim, é possível. Mas é claro que a gente fica com aquele questionamento. Matemática é uma coisa, mas é provável? Vamos analisar aqui algumas conjunturas. Eu acho sim que é provável. É provável não, desculpa, é possível. Provável nem tanto, mas também não é tão difícil assim. Por exemplo, o Flamengo precisa, em primeiro lugar, vencer seus 4 jogos. Contra a Fortaleza, contra a Internacional, contra a Criciúma e contra a Vitória. Contra a Fortaleza fora, contra a Internacional no Maracanã, contra a Criciúma fora e contra o Vitória no Maracanã. O Flamengo tem sim boas chances de vencer esses 4 jogos. O time do Felipe Luiz cada vez mais vem amadurecendo, vem no viés de alto. Felipe Luiz cada vez mais ele vem incorporando como técnico, tendo os aprendizados nos resultados que não são vitórias, como os empates e derrotas, e ele vem cada vez mais melhorando, o time vem ganhando consistência, está no viés de alto, ele vai ter agora a volta de jogadores importantes desse elenco. Então, por lado do Flamengo, não vou dizer que é fácil você engatar 4 vitórias, mas eu particularmente acho que é bem possível. O Flamengo venceu o Fortaleza lá no Ceará, é um jogo equilibrado, o Fortaleza é um time difícil, mas é um time que proporciona muito espaço
devido ao seu estilo de jogo, jogando em casa, ele vai querer agredir ao Flamengo, e o Flamengo é um time que, quando atacado, reage muito bem. E o Flamengo, historicamente, se dá bem no Ceará. Depois, pega o Internacional no Maracanã, casa cheia, o Flamengo é mais time que o Inter, com o apoio da torcida, é muito provável que ganhe. O jogo, talvez, mais difícil, na minha opinião, seja com o Criciúma, no estádio do Criciúma, porque o Criciúma está brigando ainda para não cair, se manter na Série A. Mas o Flamengo pode fazer um jogo inteligente, o Criciúma vai precisar da vitória, vai precisar se expor. O Flamengo, é claro, é muito mais time que o Criciúma, ele pode sim ganhar do Criciúma, eu acho até que é provável que ele ganhe. E depois, contra o Vitória no Maracanã, o Flamengo, eu diria que é mais do que provável, ele tem a obrigação de validar essa vitória no Maracanã, principalmente se estiver brigando pelo título. Então, a análise vai mais para o outro lado, do que Palmeiras e Botafogo precisam fazer, ou melhor, precisam não fazer, para que o Flamengo bata campeão ao final do campeonato. Botafogo e Palmeiras, eles se enfrentam na terça-feira pela 36ª rodada do Brasileirão, a antepenúltima. E os dois têm 70 pontos. O Palmeiras é líder porque tem uma vitória a mais. Agora, se esse jogo terminar empatado, eles vão para 71 pontos. O Flamengo vencendo o Fortaleza e vencendo o Internacional, igualando o número de jogos, o Flamengo vai para 68 pontos. Aí estamos falando de ficar 3 pontos atrás do primeiro e segundo colocado, faltando apenas 2 rodadas para o final. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Cruzeiro, lá em Minas, no Mineirão. Vale ressaltar que o Cruzeiro, ele perdeu a Sul-Americana e briga por vaga direta na Libertadores. E nem na vaga nem na pré-Libertadores ele está garantido. Então esse jogo é um jogo de vital importância para o Cruzeiro e principalmente para a permanência da comissão técnica do Cruzeiro. Ou seja, eles vão dar tudo por esse jogo. E não é preciso que o Palmeiras perca. Apenas um empate já está bom para o Flamengo. E é bem provável que o Palmeiras não vença. É um jogo contra um time forte do Cruzeiro, estava na final da Sul-Americana, um time que precisa do resultado para continuar na briga para sua vaga na Libertadores. E claro, a vaga na Libertadores muda todo um planejamento de um clube em termos econômicos, em termos financeiros. Então é claro que vai ter uma mobilização muito grande do Cruzeiro para esse jogo contra o Palmeiras. É um jogo difícil para o Palmeiras. Vamos dizer que o Palmeiras empate, ele vai a 72 pontos. E aí tem o jogo contra o Fluminense. Bom, antes do Palmeiras pegar o Fluminense, o Botafogo vai pegar o Inter lá no Beira-Rio. E o Inter vai estar brigando por vaga direta na Libertadores. O Inter que vem no viés de alta também. E aí eu vou considerar que o Inter no Beira-Rio vença o Botafogo. Historicamente, o Inter sempre vence o Botafogo no Beira-Rio. É só verificar a história. Inclusive, ano passado, quando o Botafogo brigava por uma vaga direta na Libertadores, graças ao Inter e não ao Flamengo. O Flamengo perdeu o seu jogo lá para o São Paulo no Morumbi na última rodada, mas como o Inter venceu o Botafogo lá no Beira-Rio, o Flamengo foi para a Libertadores, para a fase de grupos, direto, e o Botafogo teve que ir para a pré-Libertadores. Ou seja, o Inter costuma validar sempre os jogos contra o Botafogo, onde está como mandante. Isso é um fato histórico aí, que ele vem sempre validando e ganhando do Botafogo lá. Então, eu vou repetir, o Inter ganha do Botafogo. O Botafogo fica nos 71 pontos, um ponto que ele conquistou do empate contra o Palmeiras. O Flamengo vencendo, né, já vai para 71 pontos também. Empata com o Botafogo e fica ali atrás do Palmeiras. Na última rodada, o Flamengo pega o Vitória no Maracanã. O Botafogo pega o São Paulo no Newton Santos. E o Palmeiras pega o Fluminense no Aliança. Aí vocês vão falar, pô, o Fluminense vai entregar para o Palmeiras, porque o Fluminense não quer de maneira alguma que Flamengo ou Botafogo sejam campeões brasileiros. Isso faz todo sentido. Agora, o Fluminense, pelo andar da carruagem, vai estar na última rodada precisando de ponto para não ser rebaixado. Aí vocês pensem comigo, desculpa. Vocês acham que o Fluminense vai preferir ser rebaixado do que ver Flamengo ou Botafogo campeões? Eu tenho certeza que ninguém vai cometer essa maluquice. Então o Fluminense vai entrar no jogo contra o Palmeiras
no mínimo, dando de tudo para conseguir um pontinho. No mínimo. E esse um pontinho leva o Palmeiras a 73 pontos. O Flamengo ganhando do Vitória no Maracanã vai a 74 pontos. Um a mais que o Palmeiras, ultrapassa o Palmeiras e fica na liderança. O Botafogo recebe o São Paulo no Newton Santos e ele ganhando do São Paulo, ele também vai a 74 pontos e empata com o Flamengo. Só que tem um detalhe. Nesse momento, o Flamengo fazendo as 4 vitórias, como eu citei, e o Botafogo fazendo só mais uma vitória daqui para frente, que seria contra o São Paulo, no Newton Santos, o Flamengo vai ter uma vitória a mais do que o Botafogo. E a vitória, o número de vitórias, é critério de desempate. Ou seja, nessa situação que eu simulei aqui, que é o Palmeiras empatando com o Cruzeiro no Mineirão, empatando com o Fluminense no Allianz, sendo que o Fluminense vai estar brigando para não cair, por isso vai precisar muito desse ponto, e o Botafogo perdendo para o Inter, e claro, ganhando do São Paulo no Newton Santos, termina o campeonato Flamengo e Botafogo com 74 pontos, só que o Flamengo com uma vitória a mais que o Botafogo, ele fica na liderança por critério de desempate, e o Palmeiras com 73 pontos. Nesse cenário, o Flamengo bate campeão brasileiro. Claro, é provável? Olha, eu não sei se é provável ou não. É muito difícil quando a gente analisa futebol, mas é bem possível. São resultados que eu citei aqui, que são resultados normais. Palmeiras e Botafogo, um empate num jogo de tanto equilíbrio, é normal. Inter ganhar do Botafogo como mandante, tendo ganho sempre nos últimos anos, é um resultado normal. O Cruzeiro não perder para o Palmeiras no Mineirão, o Cruzeiro precisando garantir sua vaga na Libertadores, também é um resultado normal. E o Fluminense conseguir arrancar um ponto do Palmeiras e o Fluminense lutando por isso para não ser rebaixado, eu não diria que é normal, mas é bem possível. E, como eu disse, pode não ser provável, mas é bem possível esses resultados acontecerem. O ponto é que o Flamengo não tem que ficar pensando nisso. Ele tem que cumprir a sua obrigação em cada jogo e vencer. Tem que pensar em jogo por jogo, vencer, não olhar para o que está acontecendo, só pensar nos seus jogos. O Flamengo tem essa obrigação, tem esse dever, tem essa responsabilidade com a sua torcida. Mas diga aí, o que é que você achou? Quero saber a sua opinião a respeito. Deixa aqui seu like e até a próxima.